O mago tentou se defender, mas o pânico travou seus movimentos diante da rocha maciça que despencava em sua direção. O jovem de cabelos negros não hesitou, avançando com uma ofensiva brutal que estilhaçou o ataque inimigo. A força do impacto foi avassaladora, arremessando o oponente para longe, incapaz de resistir à pressão do golpe. Antes que o adversário pudesse se recuperar, o lutador o interceptou no ar e o cravou violentamente contra o solo. O golpe final foi decisivo, atingindo o rosto do inimigo com precisão e encerrando o combate instantaneamente. A poeira baixou sobre a arena. Do alto, um observador de cabelos loiros analisava o resultado da luta com um interesse calculista. Ele compreendeu a magnitude do evento ao observar o vencedor. Aquele jovem era uma anomalia. O primeiro portador da classe Black a se revelar. Uma voz casual interrompeu o momento, vinda da borda da arena, comentando sobre a dificuldade do combate. Uma nova presença imponente surgiu no local. Um homem de cabelos vermelhos e sua acompanhante observavam a cena com seriedade. O grupo nas arquibancadas foi pego de surpresa ao notar a chegada daquelas figuras, questionando o motivo de estarem ali. A atmosfera pesou de repente, evocando a imagem de duas figuras solitárias em meio a um cenário de ruínas e destruição. Ignorando os demais, o homem de cabelos vermelhos saltou da estrutura, descendo em direção à arena com determinação. Enquanto se aproximava, algo na aura do jovem lutador fez com que ele aguçasse seus sentidos, demonstrando surpresa. Ele aterrissou na arena, posicionando-se logo atrás do vitorioso. O foco de todos convergiu para aquele encontro tenso. O jovem de manto branco permaneceu estático, sentindo a presença formidável às suas costas, mas mantendo a calma absoluta. O homem de cabelos vermelhos dirigiu-se à funcionária, questionando se haveria uma oportunidade ali. Ele parecia buscar uma brecha nas regras estabelecidas. Seus olhos, contudo, traíam um foco intenso. Ele não estava apenas perguntando, estava calculando as probabilidades do que viria a seguir. Na arena, o jovem de cabelos negros sentiu uma mudança no ar. Sua atenção foi desviada do combate encerrado para algo novo. Ele tentou relaxar os músculos, dissipando a energia de seus punhos. No entanto, o nervosismo transparecia em seu rosto enquanto a tensão aumentava. Subitamente, algo capturou sua percepção total. Ele arregalou os olhos, sentindo uma presença avassaladora se manifestar. Uma barreira de gelo surgiu do nada, explodindo com violência. O impacto foi imediato, congelando o ambiente e surpreendendo a todos. Do meio da geada, emergiu uma mulher de aura imponente. Sua expressão era tão fria e cortante quanto o gelo que a acompanhava. Ela desembainhou sua espada com tranquilidade, deixando um rastro de destruição congelada atrás de si. Até mesmo os funcionários foram pegos pelo seu poder. O murmúrio tomou conta da multidão e dos outros presentes. O jovem vencedor permaneceu em alerta, observando a confusão se instalar na arena. A recém-chegada caminhou em direção ao centro do palco. O jovem apenas observou sua aproximação, cercado pelos enormes cristais de gelo que ela criou. Quando ela chegou perto dele, a atmosfera pesou. O rapaz sentiu a pressão daquela aproximação silenciosa e manteve-se imóvel. Eles ficaram lado a lado por um instante. O jovem suava frio, intimidado, enquanto a mulher mantinha uma postura rígida e indiferente. Ela lançou um olhar lateral afiado em direção a ele. Foi uma inspeção rápida, mas carregada de uma avaliação crítica e penetrante. Ignorando-o completamente após o breve contato visual, ela seguiu em frente. O jovem se virou, atônito com a atitude da intrusa. Enquanto isso, no palco superior, o locutor loiro tentava retomar o controle da situação. Ele se preparou para fazer um anúncio crucial diante do caos instaurado. O observador de olhos dourados congelou subitamente. Uma realização alarmante pareceu atingi-lo, mudando sua postura relaxada para uma de tensão imediata. Enquanto isso, a multidão de participantes e espectadores começava a se retirar, subindo as escadas em direção à saída da arena, alheios ao perigo. O cansaço era visível em seus rostos. Eles caminhavam com dificuldade, apoiando-se uns nos outros, acreditando que o evento havia finalmente terminado. Mas o homem loiro tentou intervir.
Ele estendeu a mão apressadamente e chamou a atenção, tentando interromper o fluxo dos acontecimentos antes que fosse tarde. Contudo, o invasor de cabelos vermelhos apenas sorriu. Havia uma confiança perturbadora em sua expressão, ignorando completamente a urgência do companheiro. O loiro segurou o ombro do ruivo, tentando contê-lo ou argumentar, enquanto ambos observavam as costas daqueles que tentavam partir. A interrupção repentina chamou a atenção dos que estavam saindo. Alguns se viraram, confusos e alarmados com a mudança na atmosfera. O homem ruivo se voltou totalmente para a plateia. Ele emanava uma aura de tranquilidade que contrastava perigosamente com a tensão do momento. Ele sussurrou um aviso enigmático para o observador ao seu lado, mencionando as consequências de um segredo ser descoberto, deixando o loiro ainda mais apreensivo. Então sua voz ecoou pela arena, paralisando a todos. Ele declarou que o verdadeiro teste seria simples, atraindo todos os olhares de volta para o centro. A temperatura subiu drasticamente. Um sorriso maníaco surgiu no rosto do ruivo, enquanto chamas começavam a se manifestar violentamente ao seu redor. De repente, uma torrente avassaladora de fogo explodiu dele, varrendo a arena e avançando impiedosamente em direção aos participantes indefesos. O fogo engoliu a multidão, mas barreiras de energia se formaram instantaneamente. Cada pessoa foi isolada em uma esfera protetora, cercada pelo inferno ardente. O invasor observou o resultado de sua demonstração de poder com satisfação. Aquele caos controlado era exatamente o que ele desejava impor. Seus olhos brilhavam com uma intensidade insana. O teste havia começado, e ele estava determinado a ver quem suportaria a pressão de sua triagem. A multidão entrou em pânico. Aprisionados dentro de esferas de energia, os espectadores perceberam tarde demais que não estavam protegidos, mas sim encurralados. Um dos prisioneiros estendeu a mão, tentando testar os limites daquela barreira mágica. A superfície instável e quente deixou claro que não haveria fuga fácil. O homem de cabelos vermelhos sorriu com satisfação diante do caos que orquestrou. Ao seu lado, o observador loiro manteve uma expressão severa, avaliando a gravidade da situação. O invasor contemplou sua obra com arrogância. Dezenas de esferas flamejantes preenchiam a arena, cada uma contendo uma vida que agora estava sob seu controle absoluto. Uma aura sinistra emanou do mago de fogo. Sua expressão escureceu, indicando que aquele confinamento em massa era apenas o prelúdio de algo pior. De repente, a superfície de uma das barreiras começou a estalar. O calor intenso encontrou resistência imediata na forma de um frio cortante que fraturou a magia. O gelo se expandiu violentamente entre as esferas. A energia azulada surpreendeu os prisioneiros próximos, neutralizando as chamas com uma pressão esmagadora. Com uma explosão de estilhaços congelados, a mulher da espada de gelo revelou sua posição. Ela rompeu a magia de fogo com autoridade, impondo sua presença no campo de batalha. O homem de cabelos vermelhos observou a recém-chegada sem se abalar. A interferência direta dela alterava o cenário, mas ele não parecia intimidado. Enquanto isso, o jovem de cabelos negros permanecia em sua posição. Protegido por seu manto, ele analisava a situação com frieza, aguardando o momento certo. Longe de demonstrar medo, o invasor ruivo tocou o queixo, pensativo. A demonstração de poder da espadachim parecia ter apenas despertado sua curiosidade mórbida. Um sorriso confiante curvou seus lábios. Ele comentou sobre o desenrolar dos eventos, como se a resistência encontrada fosse exatamente o entretenimento que ele esperava. O protagonista decidiu agir. Com um movimento explosivo, ele investiu contra o solo, gerando um impacto físico brutal que sacudiu o ambiente ao seu redor. No alto da arena, o observador loiro finalmente interveio. Sua voz ecoou através do sistema de som, tentando retomar a ordem diante da escalada do conflito. O jovem de manto branco arregalou os olhos em choque puro. A revelação ouvida, ou o evento que se seguiu, o pegou completamente desprevenido. O jovem se viu completamente cercado pela energia rubra que fechava o cerco ao seu redor, isolando-o do restante da arena. No entanto, algo inesperado ocorreu. Ele observou a palma da mão e notou uma fumaça negra emanando de sua pele, contrastando com o brilho do fogo. De repente,
Aquele poder contido explodiu para fora, assumindo a forma agressiva de uma besta sombria que avançou contra a magia inimiga. O protagonista estendeu a mão diretamente contra a barreira de chamas, decidido a testar os limites dessa nova força. A reação foi violenta e imediata. As sombras rasgaram a estrutura mágica e o próprio rapaz pareceu surpreso com a ferocidade do impacto. A barreira não suportou a pressão e se estilhaçou. Os espectadores, antes encurralados, observaram atônitos enquanto as chamas se dissipavam no ar. A energia negra se espalhou pelo chão como raízes profundas, anulando completamente o feitiço de Arya que ameaçava a multidão. O fenômeno consumiu a magia ofensiva até restar apenas o vazio. O homem de cabelos vermelhos assistiu a sua obra sendo desfeita diante de seus olhos. Pela primeira vez, a arrogância do mago deu lugar à dúvida. Ele tentava compreender a natureza daquela força que desafiava as leis conhecidas. Contudo, o choque logo se transformou em pura excitação. Um sorriso maníaco surgiu em seu rosto ao perceber que havia encontrado algo extraordinário. O jovem de manto branco permaneceu firme no centro, com a aura escura ainda pulsando perigosamente entre seus dedos, pronto para o combate. Um silêncio pesado desceu sobre a arena. O espaço ao redor do rapaz ficou deserto, pois ninguém ousava se aproximar do epicentro daquele poder. A adrenalina tomou conta dele. O rapaz ofegava, exibindo um sorriso nervoso enquanto sentia o peso da energia que acabara de liberar. A mulher de cabelos azuis observou-o com cautela e respeito. Ela admitiu para si mesma que enfrentar aquele nível de poder seria um risco incalculável. Enquanto a poeira baixava, o protagonista tentou acalmar a mente. Ele decidiu ignorar as dúvidas sobre a origem de sua força e focar apenas no momento presente. A maga de cabelos azuis refletiu sobre o que acabara de presenciar. Havia uma promessa silenciosa em seu olhar de que o futuro não repetiria os erros do passado. Suas memórias a levaram de volta a um momento solene em um escritório. Aquela conversa antiga parecia ditar sua postura rígida no presente. No entanto, o interesse dela agora estava voltado para o poder que acabara de ver. Ela analisou a habilidade, fascinada pela forma como aquela aura selvagem devorava tudo ao redor. Comparando seu próprio poder gélido com o que vira, a mulher ponderou sobre a necessidade de restrição. Diante daquele jovem, talvez ela finalmente pudesse deixar de se conter. Enquanto isso, o protagonista baixou a mão, dissipando os resquícios da energia sombria que acabara de liberar. O silêncio caiu sobre a arena após a demonstração de força. Ele sentiu o peso do escrutínio da maga sobre si e estremeceu. O jovem estava visivelmente desconfortável e exausto com a atenção repentina que havia atraído. Antes que qualquer interação pudesse ocorrer, o homem de cabelos vermelhos interveio. Com uma familiaridade forçada, ele envolveu o ombro do rapaz, interrompendo o momento. O sorriso no rosto do ruivo não escondia sua satisfação. Ele parecia divertir-se imensamente com a reviravolta nos acontecimentos e a confusão geral. Ignorando os murmúrios da multidão atônita, ele guiou o jovem para longe do centro das atenções, assumindo o controle físico da situação. O rapaz de cabelos negros, preso naquele abraço indesejado, ouvia atentamente. O homem parecia compartilhar algo confidencial e perturbador enquanto caminhavam. De repente, as palavras sussurradas causaram um choque imediato. Os olhos do jovem se arregalaram ao compreender a gravidade da revelação. O homem continuou a falar, aludindo a outras presenças poderosas e desafios ocultos, indiferente ao pânico crescente de seu ouvinte involuntário. Ao longe, o observador loiro tentava processar a cena, confuso com a súbita aliança ou sequestro que se desenrolava diante de todos os candidatos. A mulher de cabelos azuis permaneceu imóvel entre os outros participantes numerados. Ela observou a partida da dupla com uma postura rígida. Seus olhos, contudo, não perderam o foco. Havia uma curiosidade aguçada e perigosa em seu olhar enquanto ela reavaliava aquele que partia. O homem de cabelos vermelhos guiou o jovem para longe da arena, ignorando os olhares curiosos dos demais. Sob a tutela daquele estranho poderoso, o protagonista foi conduzido para a escuridão do túnel, deixando a tensão da batalha para trás. Enquanto caminhavam pelas ruas,
O homem confirmou suas suspeitas com uma naturalidade perturbadora. O jovem, ainda atordoado, mal conseguia processar o que acabara de ouvir, caminhando quase que no piloto automático. A revelação atingiu o protagonista como um golpe físico. Seus olhos se arregalaram, tomados por um choque profundo, enquanto a realidade daquela informação começava a se assentar em sua mente. Diante de seus olhos, surgiu uma paisagem de devastação absoluta. Ruínas de uma cidade destruída se estendiam até onde a vista alcançava. Um cenário desolador que parecia ecoar o peso das palavras recém-ditas. O homem de cabelos vermelhos continuou a falar, sua expressão tranquila contrastando com o horror ao redor. O jovem o observava, uma mistura de medo e confusão crescendo em seu peito diante daquela presença enigmática. Memórias dolorosas vieram à tona como parte da explicação. A imagem de um corpo ferido sendo carregado, testemunhada por observadores impotentes, ressaltava a fragilidade da vida naquele contexto cruel. Uma força sombria e colossal se manifestou na narrativa, pairando sobre as vítimas como uma sentença de morte. Aquele poder avassalador não deixava dúvidas sobre a gravidade da ameaça que enfrentavam no passado. De volta àquele cenário de ruínas, o homem de cabelos vermelhos parecia contemplar algo além do horizonte. O protagonista, ainda abalado, tentava encontrar algum sentido naquelas ações e na conexão entre eles. O olhar do homem mudou, revelando um brilho intenso e perigoso. Havia uma determinação feroz ali, uma energia latente que sugeria que ele não era apenas um observador passivo daquela destruição. O jovem sentiu o peso daquela aura opressora. A ansiedade tomou conta, e ele percebeu que estava diante de alguém cujo poder transcendia o que ele imaginara ser possível na arena. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando processar o perigo iminente. Ele precisava entender as motivações daquele homem e o que aquela demonstração de seriedade significava para o seu próprio futuro. Envolto em uma energia intimidadora, o homem de cabelos vermelhos impôs sua presença. Ele não estava ali para brincadeiras, sua postura exalava uma autoridade que exigia atenção absoluta. Uma mão se estendeu em sua direção, interrompendo seus pensamentos. O gesto, embora simples, carregava uma tensão implícita, forçando o jovem a paralisar e aguardar o próximo movimento. O protagonista observou com cautela, o suor frio escorrendo pelo rosto. Ele sabia que qualquer passo em falso naquela interação poderia ter consequências desastrosas. Isolados entre os escombros e tubulações retorcidas, os dois permaneceram em um impasse silencioso. Naquele cenário desolado, o destino do jovem parecia estar sendo reescrito pelas mãos daquele estranho poderoso. O homem de cabelos vermelhos sorriu com uma calma inquietante. Ele parecia satisfeito, sabendo que controlava a situação completamente naquele momento. A mente do jovem foi inundada por visões de destruição absoluta. Era a lembrança vívida de um cataclismo causado por uma energia sombria incontrolável. O protagonista ficou paralisado pelo choque. A compreensão da magnitude daquele desastre o atingiu, deixando-o visivelmente abalado e sem reação. Cercados pelas ruínas, a atmosfera pesou. O homem emanou uma aura de poder opressora, encurralando o rapaz naquele terreno desolado. Então, ele fez sua exigência silenciosa. A mão estendida não era apenas um pedido, mas uma ordem imperativa para que algo lhe fosse entregue. Ele aguardou, imóvel e confiante. A postura relaxada contrastava com a tensão do momento, esperando que o jovem cedesse à pressão inevitável. O rapaz recuou, tentando argumentar em meio ao pânico. A proximidade do outro era intimidante, fazendo-o gaguejar e buscar uma saída impossível. O medo transparecia em seu rosto. Ele percebeu que estava lidando com alguém que não aceitaria uma recusa ou desculpas como resposta. Hesitante, o jovem protegeu o peito com a mão, recusando-se a entregar o que lhe era cobrado. O homem de cabelos vermelhos apenas observou a resistência inútil. No entanto, a diversão no rosto do homem desapareceu subitamente. Uma sombra cobriu suas feições, indicando que sua paciência havia se esgotado. Um brilho carmesim e ameaçador surgiu em seu olhar. A mudança drástica de atitude sinalizava que o tempo para conversas havia acabado.
Pressionado pelo medo, o poder do jovem começou a vazar, manifestando-se instintivamente como volutas de energia negra em torno de seu punho cerrado. Mas a resposta do oponente foi brutal. Uma aura vermelha e violenta surgiu ao lado dele, interrompendo qualquer tentativa de defesa ou ataque. Antes que pudesse reagir, seu braço foi agarrado com força. O aperto firme impediu qualquer movimento, neutralizando sua resistência física instantaneamente. O jovem estremeceu, dominado por uma súbita onda de culpa manipulada. A insinuação de que ele era o responsável pelo desastre quebrou suas defesas mentais. O homem de cabelos vermelhos segurou o pulso do jovem, impedindo qualquer tentativa de recuo. A atmosfera ao redor deles tornou-se pesada e sufocante num instante. O protagonista sentiu um choque percorrer seu corpo ao contato. Ele percebeu, tarde demais, que não conseguiria se soltar facilmente daquela garra. O medo dilatou suas pupilas. A ameaça iminente era muito maior e mais visceral do que ele havia imaginado. Uma explosão de calor avassaladora varreu a arena. A temperatura subiu a níveis insuportáveis, queimando o ar e forçando todos a recuarem. A intensidade era tamanha que o jovem mal conseguia processar o que acontecia. A dor do calor extremo nublava seus sentidos e causava agonia. Diante dele, o oponente erguia-se envolto em chamas, emanando uma pressão espiritual esmagadora. O rapaz sentiu-se insignificante e impotente perante aquele poder absoluto. O homem de cabelos vermelhos observava sua presa com total indiferença. Para ele, manter aquela aura opressora não exigia esforço algum. O aperto em seu braço era como ferro em brasa. O jovem sentia a pressão aumentar, queimando sua pele enquanto era mantido no lugar. O olhar do invasor permanecia frio, analisando cada reação. Ele não demonstrava piedade, apenas uma curiosidade calculista sobre a resistência do garoto. Em um ato de desespero, o protagonista tentou puxar o braço com toda a força. Uma energia escura e violenta explodiu de seu corpo, tentando repelir o agressor. O homem manteve-se firme, sem se abalar com a resistência repentina. Ele parecia esperar exatamente por aquele tipo de resposta defensiva. A energia do jovem começou a se solidificar de forma agressiva e dolorosa. O som de algo se partindo ecoou enquanto o poder consumia seu braço. Aquela matéria escura e afiada alastrou-se rapidamente, cobrindo metade de seu rosto. O rapaz entrou em pânico, sentindo-se ser devorado pelo próprio poder descontrolado. No entanto, o homem de cabelos vermelhos notou algo peculiar naquela transformação. Sua expressão mudou sutilmente ao reconhecer a natureza daquela energia. O protagonista, agora parcialmente transformado, lutava para manter a consciência. A dor lancinante e o poder selvagem ameaçavam destruir sua mente completamente. O homem de cabelos vermelhos concentrou poder em sua mão, decidido a subjugar o oponente pela força bruta se fosse necessário. No entanto, ele manteve sua posição ao notar a reação violenta e a energia instável que emanava do garoto à sua frente. A escuridão tomou forma física, cobrindo metade do rosto do protagonista como uma máscara grotesca enquanto ele lutava para manter a consciência. De repente, a pressão tornou-se insuportável e a energia explodiu, dissipando-se e deixando o jovem atordoado no centro da arena. O invasor arregalou os olhos, genuinamente surpreso pela interrupção abrupta daquele poder estranho e volátil. O protagonista ofegava pesadamente, o corpo trêmulo e coberto de suor frio após o esforço extremo para conter a transformação. O terror tomou conta de seu olhar ao perceber o quão perto estivera de perder o controle, ou até mesmo a vida naquele confronto. A tensão assassina diminuiu, mas o jovem permaneceu cauteloso, encarando a figura imponente que agora o observava com calma. O silêncio caiu sobre o local enquanto os dois avaliavam a situação, com o garoto ainda protegendo o braço ferido. Um sorriso nervoso surgiu no rosto do homem de cabelos vermelhos, tentando suavizar o clima pesado que havia se instalado. Ele então explicou sua posição, revelando que era o responsável oficial designado para lidar com o incidente ocorrido ali. O jovem ficou estático, completamente confuso e incapaz de processar a mudança repentina de atitude de seu agressor. O homem apontou para os escombros ao redor,
mencionando o prejuízo financeiro astronômico causado pela batalha e questionando quem pagaria a conta. O pânico substituiu o medo. O protagonista sentiu a injustiça da situação, pois também era uma vítima, mas não sabia como escapar daquela cobrança. Sem ver outra saída para evitar a dívida, o jovem engoliu o orgulho e curvou-se imediatamente em um pedido de desculpas desesperado. O homem de cabelos vermelhos fez sua proposta com calma, aproveitando-se da situação vulnerável em que o garoto se encontrava. Aterrorizado com a ideia de uma dívida impagável ou de virar uma cobaia de laboratório, o jovem aceitou imediatamente. Ele prometeu fazer qualquer coisa para pagar o que devia. O sorriso do homem se alargou, satisfeito e predatório. Ele havia conseguido exatamente a resposta que esperava. A aura intimidadora do acordo recém-firmado fez até a pequena criatura próxima tremer de medo diante da pressão. Pouco tempo depois, o protagonista se viu olhando através de uma escotilha, processando a mudança repentina em seu destino. Um veículo colossal atravessava a paisagem desolada, levando-os para longe da cidade e em direção ao desconhecido. Já a bordo, o jovem tentou entender seu papel, perguntando ao rapaz de cabelo verde se ele realmente faria parte daquela equipe de exploração. A reação que recebeu foi um olhar de puro desdém, deixando-o sem palavras. O clima entre os membros da equipe era pesado. O rapaz de verde e a mulher de cabelo azul emanavam uma hostilidade clara, sentados em silêncio. Sentado no chão diante deles, o protagonista percebeu que não era bem-vindo ali. A rejeição por parte dos veteranos era quase tangível. O membro de cabelo verde mal conseguia conter sua irritação, rangendo os dentes e fuzilando o novato com o olhar. A mulher, por sua vez, mantinha uma postura gélida e indiferente, recusando-se sequer a olhar na direção dele. O jovem tentou manter a compostura, mas o constrangimento da situação era evidente em seu rosto suado. Enquanto isso, o líder de cabelos vermelhos passava por eles com um sorriso tranquilo, ignorando completamente a tensão que havia criado. O protagonista observou o homem se afastar, questionando internamente onde havia se metido ao aceitar aquele acordo. O mapa indicava o trajeto a ser seguido. Eles deixariam a segurança da cidade para trás, aventurando-se em direção aos acampamentos marcados na rota da expedição. O homem de cabelos vermelhos quebrou o silêncio. Ele informou que o plano detalhado da missão seria anunciado em breve, mantendo o controle absoluto da situação. Havia uma confiança inabalável em sua postura. Ele parecia satisfeito com o desenrolar dos eventos, sorrindo como quem já possui a vitória nas mãos. O protagonista, no entanto, não compartilhava desse otimismo. Uma gota de suor frio escorreu, denunciando a ansiedade que sentia diante do futuro incerto. O ambiente na sala era sufocante. O jovem se viu cercado pelos outros membros da equipe, sentindo o peso dos olhares e a total falta de boas-vindas. Sua mente vagou para os eventos recentes. O processo de seleção havia sido brutal, uma demonstração de poder avassaladora que abalou as estruturas do exame. Muitos candidatos foram levados ao limite físico e mental. A exaustão e a derrota estavam estampadas nos rostos daqueles que não conseguiram suportar a pressão. Enquanto isso, a burocracia seguia seu curso nos bastidores. Os resultados estavam sendo processados e documentados pela administração, oficializando a nova formação do time. De volta ao presente, o jovem observou o rapaz de cabelo verde. Havia uma tensão palpável entre eles que não podia ser ignorada. Ele recordou a brutalidade daquele lutador. As memórias traziam imagens de uma violência desenfreada e de um prazer sádico em destruir seus oponentes. O rapaz de cabelo verde percebeu o olhar e retribuiu com hostilidade pura. Ele não fazia questão alguma de esconder o desprezo que sentia pelo novo integrante. A mulher de óculos, por sua vez, apenas observava. Ela ajeitou a armação com indiferença analítica, mantendo-se alheia ao conflito silencioso que se formava ali. A impaciência começou a dominar o grupo. O rapaz de cabelo verde cruzou os braços, claramente irritado com a demora ou com a companhia que considerava indesejada. Sua frustração parecia direcionada também à mulher de azul. Ele rangia os dentes, visivelmente incomodado com a calma estoica e o silêncio que ela mantinha. Tentando amenizar o clima pesado,
o protagonista forçou um sorriso amigável. Ele esperava, talvez ingenuamente, quebrar o gelo e estabelecer alguma conexão com sua nova aliada. O jovem sentiu o peso do silêncio no recinto. Ao seu lado, a mulher de cabelos azuis mantinha os olhos fechados, erguendo uma barreira de indiferença entre eles. Quando ela finalmente abriu os olhos, seu olhar era gélido e cortante. Ficou claro que ela não tinha a menor paciência para a situação ou para a companhia dele. O ambiente tornou-se sufocante. Preso entre o desprezo silencioso dela e a hostilidade aberta do rapaz de cabelo verde, o protagonista não sabia para onde olhar. Ele soltou um suspiro pesado, sentindo o cansaço mental se acumular. A tensão constante estava drenando suas energias antes mesmo da missão começar. Para seu alívio, a viagem estava chegando ao fim. O transporte cortou as águas escuras, aproximando-se de uma estrutura industrial imponente no horizonte. O desembarque foi marcado pela atividade frenética do porto. Trabalhadores carregavam caixas e equipamentos, indicando que haviam chegado a uma base de operações ativa. O grupo avançou pelos corredores da instalação. O jovem caminhava cercado por seus novos companheiros, sentindo-se um estranho no ninho enquanto observava o local. Eles atravessaram uma área de fundição, onde o calor era intenso. O som de metal sendo trabalhado e o vapor escapando das máquinas preenchiam o ar. De repente, algo tocou sua bochecha, quebrando sua concentração. O jovem recuou, surpreso pelo contato inesperado naquele ambiente hostil. Um sorriso caloroso o recebeu. Era uma expressão genuína e divertida, algo que ele não via há muito tempo naquele lugar. Uma garota de cabelos brancos o encarava com curiosidade. Diferente dos outros, ela parecia amigável e tentava chamar a atenção dele de forma descontraída. Para a surpresa do rapaz, algo se moveu dentro do casaco dela. Uma pequena cabeça preta surgiu, revelando um animal escondido ali. A tensão do jovem se dissipou instantaneamente ao segurar o pequeno gato. Diante daquela criatura inofensiva e da simpatia da garota, ele finalmente conseguiu sorrir. A garota parecia estar em seu elemento, segurando ferramentas com entusiasmo. Ela o recebia naquele setor com uma energia vibrante, ignorando a seriedade ao redor. Contudo, o momento de descontração foi interrompido. Uma voz amplificada ecoou pelo galpão e ambos voltaram sua atenção para uma figura que se dirigia à multidão do alto. O protagonista observou a movimentação no pátio cinzento. O grupo de candidatos permanecia disperso, aguardando as próximas instruções em um silêncio carregado de expectativa. De repente, a tensão do ambiente foi quebrada. Alguém ergueu um pequeno gato preto diante do jovem, uma oferta inusitada que contrastava com a seriedade do local. A garota de cabelos brancos sorriu abertamente ao apresentar o animal. O jovem, pego de surpresa pela atitude descontraída, não conseguiu evitar um leve sorriso diante daquela cena absurda. Ela abraçou o felino com força, demonstrando um carinho genuíno e vibrante. Parecia alheia ao perigo, focada apenas em compartilhar aquele momento de alegria com o recém-chegado. No entanto, o jovem retomou sua postura fria e passou direto por ela. Ele ignorou a tentativa de amizade, deixando a garota para trás, gritando surpresa com sua indiferença. Seus passos ecoaram com decisão no chão de concreto. Ele caminhou sem olhar para trás, focado em seu objetivo, enquanto uma aura pesada parecia se formar ao seu redor. A garota permaneceu estática, gesticulando sem entender. Ela ficou perplexa com a mudança brusca de comportamento dele e a rejeição repentina de sua gentileza. O jovem adentrou a escuridão de um novo setor, onde a multidão se aglomerava. A atmosfera tornou-se sufocante e ele sentiu a tensão aumentar entre os presentes. O perigo se materializou quando os outros candidatos prepararam suas armas. O som de metal sendo desembainhado preencheu o ar, sinalizando que o confronto era iminente. Uma mulher de cabelos alaranjados e jaleco surgiu gritando ordens. Sua expressão autoritária alertou a todos sobre a gravidade da situação que estava prestes a se desenrolar. Das sombras profundas da caverna, uma monstruosidade colossal se revelou.
A besta gigantesca surgiu com ferocidade, fazendo os humanos parecerem insignificantes diante de seu poder. O jovem, contudo, focou sua atenção na mulher de laranja que brilhava estranhamente. Ele a encarou com dúvida, tentando processar a súbita aparição dela naquele cenário caótico. Ele questionou a situação, gesticulando em busca de respostas. A mulher, porém, manteve uma postura relaxada e um sorriso confiante, parecendo se divertir com a confusão dele. O olhar dela se estreitou, revelando uma intensidade quase maníaca. Ficou claro que ela não estava ali para oferecer ajuda, mas para testar os limites dos participantes. O protagonista percebeu que não obteria respostas fáceis. Ele permaneceu firme diante da instrutora, compreendendo que aquele diálogo era apenas o prelúdio de um novo desafio. O grupo avançou pela escuridão, com o homem de cabelos vermelhos liderando a formação. A tensão era palpável entre eles, enquanto se preparavam para o que viria a seguir. O líder lançou um olhar para trás, avaliando o jovem de cabelos negros. O protagonista sentiu o peso daquela atenção repentina e ficou em alerta. Enquanto o homem ruivo sorria com confiança, o rapaz de cabelo verde demonstrava irritação ao fundo. O jovem, por sua vez, tentava entender a dinâmica volátil daquela equipe. O líder parecia satisfeito. Havia uma calma perturbadora em sua expressão, como se tudo estivesse correndo exatamente conforme seus planos. O caos irrompeu quando sombras ganharam vida. O grupo reagiu instantaneamente, rechaçando a emboscada das criaturas que surgiam de todos os lados da caverna. A mulher de cabelos azuis demonstrou sua destreza, atacando com precisão. Seu golpe foi rápido e letal, eliminando a ameaça monstruosa antes que ela pudesse reagir. Ela notou a forma como o protagonista lutava. O jovem buscava antecipar os movimentos do inimigo, agindo com inteligência, em vez de apenas força bruta. Ele interceptou o ataque da sombra com as próprias mãos. O contato era perigoso, mas o jovem manteve a firmeza, controlando a criatura fisicamente. No entanto, uma dúvida surgiu em sua mente. O protagonista virou-se, percebendo que sua abordagem chamava a atenção de forma inesperada. A mulher de azul percebeu a peculiaridade do combate dele. Ela comentou sobre o fato, enquanto o rapaz de cabelo verde parecia indignado com aquela revelação. Naquele mundo, a escolha de uma arma, fosse lâmina ou magia, definia o estilo de um combatente. Eram ferramentas essenciais para a sobrevivência. O jovem, contudo, desafiava essa lógica. Ele permanecia de pé na escuridão, desprovido de qualquer equipamento, confiando apenas em si mesmo. A diferença era gritante. Enquanto seus aliados empunhavam armas carregadas de energia, o protagonista encarava o perigo de mãos vazias. O homem de cabelos vermelhos observou o cenário com aprovação. Ele elogiou o desempenho do grupo, reconhecendo que estava diante de talentos excepcionais. A satisfação do líder era evidente. Aquele confronto serviu para confirmar suas suspeitas sobre o potencial que o jovem carregava. O grupo continuou sua marcha através do desfiladeiro rochoso, guiados apenas pela lanterna do líder de cabelos vermelhos. A escuridão ao redor parecia opressiva, mas eles seguiam em frente após o confronto. Pelo caminho, os corpos das bestas sombrias derrotadas jaziam imóveis. A ameaça imediata havia sido neutralizada, deixando apenas os restos das criaturas se dissipando no chão. O combate, no entanto, havia cobrado seu preço. O rapaz de cabelo verde e a mulher de azul estavam visivelmente exaustos, comentando com inveja sobre o alto custo dos recursos de recuperação. O jovem de cabelo verde buscou um frasco em seu traje para se curar. Ao mesmo tempo, sua atenção se desviou para o protagonista, questionando o que ele pretendia fazer parado ali. Kay, o jovem de cabelos negros, permaneceu em silêncio. Sua expressão era intensa e focada, observando algo que apenas ele parecia perceber naquele ambiente hostil. Ignorando a tensão momentânea, o aliado de verde consumiu o líquido de uma só vez. Ele suspirou aliviado, sentindo a recuperação instantânea percorrer seu corpo fatigado. Aquele líquido era precioso, fruto do trabalho incessante de alquimistas e artesãos que destilavam poder mágico em formas consumíveis para a sobrevivência dos caçadores.
Essas poções vinham em diversas cores e propriedades, representando um investimento financeiro pesado para qualquer um que desejasse manter-se vivo e apto para lutar. Enquanto a mulher de azul também bebia sua dose para restaurar as energias, a dupla olhou para Kay com preocupação genuína, questionando se ele realmente estava bem sem nenhum auxílio. O protagonista não respondeu com palavras. Em vez de depender de itens caros, ele caminhou calmamente em direção aos resíduos deixados pelos monstros abatidos. Sob o olhar confuso e inquisitivo de seus companheiros, Kay estendeu a mão sobre o nada. Ele parecia buscar algo invisível no ar, ignorando a lógica comum. De repente, a essência sombria das criaturas mortas reagiu ao seu chamado. Uma energia negra e volátil ergueu-se do chão, convergindo diretamente para a palma da mão dele. A escuridão se condensou, cobrindo seu punho como uma luva viva. Kay sorriu com confiança, sentindo o poder bruto ser absorvido e revitalizar sua própria força. Ele observou a energia dissipar-se, satisfeito com o resultado. Enquanto os outros gastavam fortunas para se curar, ele transformava os restos de seus inimigos em seu próprio sustento. O rapaz de cabelo verde e a mulher de azul ficaram paralisados, incapazes de compreender o fenômeno. Kay virou-se, deparando-se com o choque absoluto estampado nos rostos de seus aliados. O rapaz de cabelo verde confrontou o protagonista, incrédulo. Ele exigia saber como o jovem conseguira absorver a essência da criatura sem sofrer qualquer efeito colateral, uma anomalia que desafiava o senso comum. A discussão, no entanto, foi interrompida pelo peso do ambiente. O homem de cabelos vermelhos mantinha-se de costas para o grupo, sua atenção voltada para a escuridão à frente, ignorando a disputa. Um sorriso sutil e confiante surgiu no rosto do líder. Ele parecia achar a situação estranhamente divertida, ou talvez estivesse apenas aguardando o momento exato para agir. De repente, o solo começou a tremer. Uma massa de energia escura surgiu do nada, expandindo-se violentamente e formando uma cúpula impenetrável que bloqueou o caminho. O jovem de manto branco recuou, alarmado pela súbita manifestação mágica. Ao seu lado, contudo, o homem ruivo permaneceu impassível, como se aquela ameaça fosse apenas um inconveniente menor. A esfera negra estabilizou-se, girando com uma pressão ominosa. Era uma barreira densa e rodopiante, emanando uma aura que prometia perigo a qualquer um que ousasse se aproximar. O protagonista olhou para o lado, buscando a reação de seu líder. Para sua surpresa, o homem de cabelos vermelhos não demonstrava medo, mas sim uma antecipação satisfeita diante do obstáculo. Sem perder tempo, o líder ergueu a mão. Uma concentração intensa de mana vermelha começou a se acumular em sua palma, pronta para responder à escuridão com força bruta. Um feixe devastador de energia escarlate foi disparado. O ataque iluminou a caverna, passando entre os aliados e avançando em linha reta contra a cúpula sombria. O impacto foi imediato e violento. A magia vermelha colidiu com a barreira negra, criando uma explosão de poder que fez o ar vibrar ao redor deles. A estrutura da cúpula não suportou a agressão. A energia do líder perfurou a escuridão rodopiante, desestabilizando a magia defensiva e abrindo caminho à força. Quando a turbulência cessou, a barreira havia desaparecido. O grupo agora encarava uma área marcada por resíduos de energia no chão, cercada por vestígios da magia vermelha. O jovem de cabelos negros observou o resultado, ainda tenso. O homem ruivo, por sua vez, exibia um sorriso presunçoso, claramente orgulhoso de seu próprio poder destrutivo. Mas a verdadeira revelação estava acima deles. Uma luz intensa em forma de estrela brilhou no alto da câmara, iluminando um monólito antigo e capturando totalmente a atenção do líder. O protagonista encarou a luz, paralisado. Seus olhos se arregalaram em choque puro ao compreender a magnitude daquilo que acabavam de encontrar. O rapaz de cabelo verde e a mulher de azul observaram a cena com apreensão. Havia uma tensão silenciosa pairando sobre o grupo após os eventos recentes. O protagonista manteve-se impassível. Seus olhos escuros analisavam o ambiente, calculando o próximo passo com frieza. O homem de cabelos vermelhos tomou a iniciativa, apontando para a frente com um sorriso confiante.
Ele parecia saber exatamente o que esperar daquele lugar. Uma mão se estendeu em direção à barreira de energia escura que bloqueava o caminho. Era necessário testar a natureza daquela obstrução. O jovem caminhou em direção ao obstáculo. O som de seus passos ecoou, marcando sua decisão de enfrentar o desconhecido. Ele pressionou a palma contra a superfície negra. A energia reagiu ao toque, vibrando sob seus dedos de forma instável. Para sua surpresa, a barreira não ofereceu resistência física. Sua mão atravessou a substância sombria, afundando como se fosse líquida. O vórtice negro se estendia imponente diante deles. Enquanto o protagonista interagia com o fenômeno, os outros aguardavam na retaguarda, observando a escala do poder. O homem de cabelos vermelhos observou com um sorriso divertido, embora uma gota de suor traísse sua própria ansiedade diante do que estava por vir. A energia começou a girar furiosamente. O portal parecia vivo, pulsando com uma força que ameaçava tragar tudo ao redor. O protagonista cerrou os dentes e fechou os olhos, lutando para manter a concentração. A pressão emanada pelo vórtice exigia todo o seu foco e resistência. O rapaz de cabelo verde e a mulher de azul recuaram instintivamente. A aura opressiva que preenchia a caverna tornou-se subitamente insuportável para eles. Um estrondo ecoou pelas paredes de pedra, chamando a atenção de todos. Até o homem de cabelos vermelhos perdeu a compostura com a mudança repentina na atmosfera. Sombras ganharam formas bestiais. Dentes afiados e olhos malignos materializaram-se rapidamente no meio da escuridão. O grupo percebeu tarde demais a gravidade da situação. Dezenas de criaturas sombrias surgiram de todas as direções, cercando-os completamente. A mulher de cabelos azuis preparou seu artefato mágico, iluminando a penumbra, enquanto o espadachim ao seu lado firmava a postura, antecipando o perigo iminente. Diante do protagonista, a energia instável explodiu em um vórtice violento, envolvendo-o em uma tempestade de poder sombrio que parecia responder à sua presença. O trio de exploradores manteve sua formação defensiva. Liderados pela figura imponente de cabelos vermelhos, eles observavam a anomalia com cautela, cientes de que a situação havia saído do controle. De repente, o chão tremeu com impactos rápidos. Algo se movia com velocidade sobrenatural, cortando o ar e anunciando o início de um ataque feroz. O espadachim de verde foi o primeiro a reagir, lançando-se em uma dança mortal para esquivar e contra-atacar as sombras vorazes que surgiam de todos os lados. Não hesitando, a maga conjurou estacas de gelo maciças, empalando as criaturas sombrias que ousavam se aproximar e criando uma barreira fria e letal ao redor do grupo. Enquanto seus companheiros lutavam freneticamente contra a horda, o homem de cabelos vermelhos permanecia imóvel, analisando o campo de batalha com uma calma perturbadora diante do caos. As bestas de sombra voltaram sua atenção para o líder, avançando com sede de sangue. Contudo, sua aura se acendeu instantaneamente, manifestando orbes de energia escarlate em resposta à ameaça. O combate exigia foco total. O espadachim bloqueava golpes pesados com precisão, enquanto a maga canalizava sua magia ofensiva, ambos sabendo que qualquer erro seria fatal. Enquanto isso, o jovem sentiu uma mudança drástica em seu próprio corpo. Uma energia vermelha invasora começou a se misturar com a escuridão que ele manipulava, reagindo de forma inesperada. O homem de cabelos vermelhos sorriu. Ele parecia satisfeito com o desenrolar dos eventos, demonstrando uma confiança absoluta enquanto seu poder dominava o ambiente. O pânico tomou conta do jovem ao perceber que perdia o controle. A escuridão não estava apenas ao redor dele. Ela ganhou vida própria, agarrando-o e puxando-o para o abismo. Ele estendeu a mão, tentando desesperadamente resistir à força gravitacional do vórtice que agora ameaçava tragá-lo para um destino desconhecido. A resistência foi inútil. A substância sombria cobriu seus membros rapidamente, sufocando seus movimentos e selando seu destino naquela escuridão viscosa. Quando a turbulência finalmente cessou, o jovem se viu sozinho. A batalha e os monstros haviam desaparecido, deixando-o isolado e confuso em uma paisagem rochosa e silenciosa.
O homem de cabelos vermelhos encarou a parede de sombras à frente. A situação mudou num instante, provocando um grito de alerta ao seu redor. Contudo, o líder do grupo apenas sorriu. Aquele caos parecia diverti-lo, como se a súbita manifestação de poder fosse exatamente o que ele esperava ver. Sem perder a compostura, ele sinalizou para seus subordinados, ordenando que recuassem e se reagrupassem imediatamente ao redor da luz da lanterna. Com autoridade, ele instruiu a equipe a manter a formação defensiva. O espadachim de cabelo verde, embora tenso, manteve sua posição aguardando o próximo comando. De repente, a expressão do líder mudou. Algo cortou o ar com uma velocidade alarmante, capturando sua atenção total antes que pudesse reagir. As sombras ganharam forma física, transformando-se em bestas vorazes que avançaram de todas as direções, preenchendo o vazio com silhuetas letais. O trio se viu encurralado em um terreno elevado, observando impotente enquanto a maré de escuridão se erguia ao redor para consumi-los. O pânico tomou conta do espadachim de cabelo verde. A magnitude da ameaça fez com que ele hesitasse, paralisado pelo medo diante do que via. Diante da imensidão daquele abismo subterrâneo, o grupo parecia insignificante. A própria estrutura do local tremia sob a pressão das sombras que os cercavam. O sorriso desapareceu completamente do rosto do homem de cabelos vermelhos. Ele percebeu que a situação havia escalado para um nível de perigo mortal. A luz da lanterna revelou o horror final que os aguardava. Uma besta colossal emergiu da escuridão, pronta para devorar o grupo inteiro de uma só vez. No entanto, o ataque não veio. Uma figura solitária permanecia de pé entre as carcaças das criaturas derrotadas, emanando uma aura opressora em meio à fumaça. Uma lâmina gigantesca cravou-se no chão com violência diante do trio, criando uma barreira física e anunciando a chegada de algo muito mais perigoso que os monstros. O guerreiro revelou-se, vestindo um manto sombrio e uma máscara esquelética. Ele carregava um arsenal nas costas, parecendo a própria encarnação da morte surgindo do abismo. Por trás da máscara quebrada, um olho brilhava com intensidade assassina. O jovem que havia sido tragado pela escuridão retornou, mas já não era mais o mesmo. O líder de cabelos vermelhos estancou, sua aura emanando um alerta silencioso. O jovem, percebendo a tensão repentina, chamou por seu superior, buscando entender a mudança na atmosfera. Antes que pudesse processar o perigo, uma mão firme o alcançou. O rapaz mal teve tempo de firmar o recipiente que carregava, surpreendido pela brusquidão do gesto. A confusão transpareceu em seu rosto. O jovem buscou os olhos do líder, tentando encontrar uma explicação lógica para aquela atitude inesperada. A realização do que estava prestes a acontecer o atingiu. O choque o fez abrir a boca em um protesto mudo, recusando-se a aceitar a separação. Sem dar ouvidos à hesitação, o homem de cabelos vermelhos usou seu poder para empurrar o grupo. O protagonista e seus aliados foram lançados para longe, forçados a deixar o campo de batalha para sua própria segurança. Enquanto a escuridão os engolia, o jovem estendeu a mão em vão. Ele gritou pelo nome de seu chefe, o desespero evidente ao ver seu protetor ficar para trás. O líder permaneceu solitário na borda do abismo. O grito de angústia do grupo ecoou, questionando como poderiam sobreviver sem a orientação daquele que sempre os guiara. A última visão que tiveram foi a de um guerreiro pronto para o sacrifício. Uma expressão feroz marcou o rosto daquele que ficava para enfrentar o horror sozinho. Mais tarde, em outro local, a mão do jovem apertou a alça da lanterna com força excessiva. A tensão do momento anterior ainda reverberava em seus músculos. O protagonista avançou cautelosamente pela escuridão. A luz artificial que carregava cortava o breu, revelando o chão irregular de um ambiente desconhecido. Subitamente seus olhos se arregalaram. A iluminação precária revelou algo à frente, que fez seu coração falhar uma batida. Uma metrópole em ruínas surgiu das sombras. Esqueletos de edifícios gigantescos se erguiam como lápides silenciosas, testemunhas de uma catástrofe esquecida. O jovem observou a vastidão da cidade morta, sentindo-se insignificante. A falta de informações sobre aquele local tornava a situação ainda mais aterrorizante. A incerteza pesou sobre seus ombros. Diante de tal desolação,
Ele lamentou profundamente a ausência de Nero, desejando ter a força daquele aliado naquele momento crítico. Com a lanterna erguida, ele iluminou o caminho para o rapaz de cabelo verde e a mulher de azul. O grupo estava agora por conta própria, cercado pelos destroços de um mundo perdido. A mulher de azul e o rapaz de cabelo verde caminhavam com expressões sérias. O ambiente opressivo das ruínas exigia atenção total, e o silêncio entre eles era pesado. O grupo parecia insignificante diante da vastidão da cidade destruída. A única referência naquele cenário desolado era a fraca luz da lanterna que os guiava pela escuridão. De repente, o rapaz de cabelo verde parou e olhou para trás, confuso. Ele questionou o companheiro, incrédulo sobre a menção repentina de uma criatura naquele lugar. O jovem de cabelos negros permaneceu estático. Ele parecia processar o que acabara de sentir, sua expressão oscilando entre a dúvida e a surpresa. Uma imagem mental nítida surgiu para ele. A figura de um pequeno gato negro apareceu em seus pensamentos, contrastando com a brutalidade do mundo ao redor. O protagonista recuou num sobressalto, como se a visão tivesse se materializado. A súbita manifestação luminosa diante de seus olhos o pegou completamente desprevenido. Seus olhos se arregalaram, focados em algo que não deveria estar ali. A descrença tomou conta de sua expressão ao confirmar o que via. Olhando para baixo, ele encontrou a fonte de sua surpresa. Um pequeno gato negro estava aos seus pés, emitindo um som agudo que ecoou no silêncio da noite. O pânico instantâneo atingiu o jovem. Enquanto seus companheiros se afastavam, alheios ao ocorrido, ele percebeu que precisava esconder aquela presença inesperada imediatamente. No entanto, a mulher de azul parou bruscamente. Seus olhos se estreitaram, captando algum ruído ou movimentação suspeita vinda da retaguarda. O jovem de cabelos negros congelou, virando-se nervoso. Ele tentava desesperadamente manter a compostura, enquanto sentia o suor frio escorrer pelo rosto. Ele lançou um olhar furtivo para trás, verificando se seu segredo estava seguro. A tensão aumentava a cada segundo que passava sob o escrutínio dos outros. Escondido nas dobras do manto, o pequeno gato espreitava com curiosidade. A criatura parecia alheia ao perigo de ser descoberta pelos outros membros do grupo. A mulher de azul e o rapaz de cabelo verde encararam o protagonista, exigindo uma explicação silenciosa. O jovem segurou o manto com força contra o peito, numa postura defensiva. Sem saber como justificar a situação, o jovem de cabelos negros apenas ofereceu um sorriso desajeitado. Ele tentou disfarçar o nervosismo, fingindo que nada de anormal estava acontecendo sob suas roupas. O jovem tentou manter a compostura diante dos companheiros, gesticulando para desviar a atenção. No entanto, a tensão no ar era palpável e o segredo sob seu manto parecia cada vez mais difícil de ocultar. O rapaz de cabelo verde não escondia sua desconfiança, questionando a atitude do aliado. Enquanto isso, a mulher de azul fixou o olhar diretamente onde a criatura estava escondida, ignorando o sorriso nervoso do protagonista. Para a surpresa de todos, a mulher não demonstrou hostilidade. Ela segurou a pequena criatura com ternura, maravilhada e corando levemente ao confirmar que o animal era real e tangível. A reação dela pegou o protagonista completamente desprevenido, deixando-o em choque. O rapaz de cabelo verde observava a cena lateralmente, sem entender a súbita mudança de comportamento da companheira. O gato preto permaneceu imóvel nos braços da mulher. Contudo, sua presença ali parecia deslocada, como uma anomalia prestes a se revelar. De repente, a situação mudou. O contato físico pareceu desencadear uma reação instável, e a forma da criatura começou a oscilar, escapando do toque humano. O corpo do animal se distorceu violentamente. Ele se transformou em um vórtice de energia rodopiante, desafiando as leis da física diante dos olhos do grupo. A escuridão deu lugar a uma luz intensa e purificadora. O que antes era um gato agora flutuava acima deles como uma pequena esfera brilhante, atraindo a atenção de todos. O rapaz de cabelo verde recuou, visivelmente abalado e confuso com o fenômeno sobrenatural. A mulher de azul, por sua vez, apenas observava com os olhos arregalados, paralisada pela transformação repentina. A entidade luminosa não permaneceu parada.
Ela começou a se mover com agilidade, traçando um caminho brilhante através da escuridão das ruínas e circulando o grupo como um guia espectral. A apreensão tomou conta do rapaz de cabelo verde, que suava frio diante daquela manifestação desconhecida. Ele parecia temer que a luz atraísse perigos maiores nas ruínas. O protagonista, no entanto, manteve o foco na criatura. Ele observou atentamente enquanto a luz se afastava, iluminando os destroços ao redor e revelando o cenário desolado. A esfera de luz assumiu uma forma mais definida e amigável, pairando brevemente diante do jovem. Ela emitiu um som suave, como se tentasse comunicar algo ou chamar sua atenção específica. Sem esperar por uma resposta, o pequeno espírito disparou velozmente pelo ar. Ele deixou um rastro luminoso para trás, indicando claramente uma direção a ser seguida. O grupo seguiu o rastro até a entrada de uma grande estrutura subterrânea. A luz adentrou a escuridão do túnel, servindo como um farol que os convidava a continuar a exploração nas profundezas. O rapaz de cabelo verde tentou manter a pose, negando qualquer medo com um sorriso desafiador. O protagonista, contudo, sentia a tensão no ar, incapaz de compartilhar daquela confiança forçada enquanto o suor frio escorria. Guiados apenas pelo rastro luminoso da entidade, o grupo avançou pelas entranhas da estrutura subterrânea. O corredor vasto e silencioso parecia engoli-los à medida que se aprofundavam no desconhecido. O silêncio opressivo deixava todos em alerta. O jovem de cabelos negros caminhava com cautela, ciente de que a aparente calma daquele lugar abandonado poderia ser enganosa. De repente, o espírito de luz aproximou-se dele, rodopiando de forma quase brincalhona. O protagonista permitiu-se um breve sorriso, sentindo uma estranha familiaridade na forma como a entidade o guiava. A tranquilidade foi brutalmente interrompida por um impacto ensurdecedor. Algo pesado desceu do teto com violência, fazendo o chão tremer e levantando uma nuvem de detritos. O choque foi imediato. O jovem arregalou os olhos, com os sentidos disparando o alerta de perigo antes mesmo que ele pudesse compreender a natureza da ameaça. Diante deles, bloqueando a passagem, repousava uma enorme estrutura metálica. O grupo estancou, percebendo que aquilo não era apenas um escombro, mas parte de algo muito maior. A bravata do rapaz de cabelo verde desapareceu instantaneamente, dando lugar ao pavor genuíno. Ao lado dele, o protagonista encarava a cena, paralisado pela súbita mudança de situação. Da fumaça e das sombras, emergiu um autômato colossal. A máquina antiga despertou com o sibilar de vapor e o ranger de engrenagens, impondo sua presença massiva sobre os intrusos. Um único olho mecânico acendeu-se no centro da face do golem. A luz intensa indicava que o sistema estava ativo e focado, pronto para cumprir sua programação de defesa. Percebendo o perigo iminente sobre o protagonista, a mulher de azul não hesitou. Ela assumiu uma postura de combate, pronta para defender o grupo contra a sentinela desperta. A magia começou a fluir através dela, seus olhos brilhando com determinação letal. Ela estava preparada para desencadear seu poder ao menor sinal de agressão da máquina. Contudo, o autômato não atacou fisicamente. Em vez disso, projetou um feixe de luz analítica sobre o rapaz de cabelo verde, que congelou sob o escrutínio daquele olhar artificial. A máquina então desviou sua atenção, movendo o foco da luz até encontrar o jovem de cabelos negros. O protagonista viu-se subitamente iluminado, isolado do resto do grupo pelo feixe. Ele permaneceu imóvel, mas sua expressão mudou de medo para perplexidade. O jovem percebeu que o golem não estava apenas varrendo o perímetro, mas parecia estar avaliando-o especificamente. O olho da máquina brilhou com uma intensidade súbita. O que parecia ser apenas uma análise transformou-se instantaneamente em uma ameaça letal. O jovem de cabelos negros percebeu a mudança de comportamento tarde demais. O perigo era iminente e não havia tempo para questionamentos. Uma explosão devastadora varreu a área. O autômato não hesitou em disparar contra os intrusos, forçando o grupo a se dispersar violentamente. O protagonista resistiu ao impacto inicial, protegendo-se dos destroços e da poeira levantada. O ataque fora brutal, mas ele ainda estava de pé. Enquanto a fumaça se dissipava, seus aliados reagiram. A mulher de azul e o rapaz de cabelo verde sacaram suas armas.
prontos para enfrentar a ameaça mecânica. O gigante de metal, no entanto, ignorou os outros e focou sua agressão no jovem. Um punho colossal se ergueu, prometendo esmagá-lo. A máquina não demonstrava qualquer hesitação, carregando o golpe com todo o peso e força de sua estrutura blindada. De repente, um impacto gelado atingiu a lateral da cabeça do robô, explodindo em estilhaços de gelo e desviando sua atenção. A mulher de azul havia intercedido com precisão letal, usando sua espada e magia para desequilibrar o oponente metálico e proteger o aliado. Contudo, a criatura recuperou-se rápido. O punho desceu com violência renovada, buscando atingir o alvo original a qualquer custo. Por um triz, o jovem conseguiu esquivar-se. Ele recuou agilmente, escapando da zona de impacto enquanto avaliava a força do inimigo. O autômato continuou a ofensiva com um golpe horizontal amplo. O protagonista abaixou-se no último instante, sentindo o deslocamento de ar passar sobre sua cabeça. Ele sabia que apenas esquivar não garantiria sua sobrevivência. Concentrando sua energia interna, o jovem envolveu o punho em uma densa aura escura. Agora, ele não estava mais apenas na defensiva. Diante da imponente máquina de guerra, o rapaz firmou sua base, pronto para o contra-ataque. Com determinação absoluta, o jovem de cabelos negros lançou seu punho à frente, decidido a testar a resistência daquele metal contra seu próprio poder. O impacto foi devastador, estilhaçando a defesa do oponente em um único instante de força bruta. Em meio aos destroços que voavam, o jovem de cabelos negros manteve o ímpeto do golpe, arrancando um componente vital da máquina durante a destruição. O colossal autômato estremeceu e, com um som grave de desligamento, cessou qualquer movimento. A ameaça havia sido neutralizada. A poeira baixou lentamente. Enquanto o jovem recuperava a postura, seus companheiros observavam a cena em silêncio, processando o fim abrupto do combate. Algo no chão, entretanto, chamou a atenção do protagonista. Era o objeto esférico que havia se soltado da máquina durante o ataque. Ele recolheu o artefato com um sorriso satisfeito. Imaginou imediatamente que aquilo seria um presente perfeito para levar de volta a alguém importante. De repente, o som de engrenagens pesadas ecoou pelo recinto. Uma passagem oculta começou a se abrir diante do grupo, interrompendo a calmaria. A pequena criatura espiritual não perdeu tempo e voou rapidamente em direção à escuridão do novo corredor, servindo como guia. O jovem observou o espírito, que emitia sons urgentes para chamar a atenção deles. Parecia haver algo específico que a criatura queria mostrar. Ele encarou o retângulo de escuridão absoluta à sua frente. A dúvida sobre que tipo de segredo estaria escondido ali pairou por um momento. Vencendo a hesitação, o protagonista estendeu a mão em direção ao vazio, tentando compreender a natureza daquela passagem estranha. Ao tocar a superfície negra, o espaço reagiu. Não era apenas sombra, mas uma barreira física que ondulou como água sob seus dedos. A reação foi violenta e imediata. Uma força de sucção avassaladora emanou do portal, puxando todos em direção ao interior contra a vontade deles. O pânico tomou conta do grupo. O rapaz de cabelo verde e a mulher de azul tentaram resistir, chocados com a súbita armadilha gravitacional. Em questão de segundos, as sombras os engoliram completamente. O grupo desapareceu dentro da estrutura misteriosa, sendo arrastado para o desconhecido. A cidade estava empolvorosa sob a luz do dia. Rumores sobre o retorno da Maré Negra causavam pânico no conselho, exigindo respostas imediatas da administração. A tensão se concentrava no imponente edifício governamental, onde o peso da liderança parecia esmagar qualquer tentativa de manter a ordem. O diretor não conseguiu conter sua fúria. Ele golpeou a mesa com violência, frustrado por ser o alvo de todas as reclamações e pressões externas. Camélia tentou apaziguar a situação. O capitão lembrou ao superior que a missão de expedição já estava em andamento sob a supervisão direta de Red. O subordinado argumentou que o pânico era prematuro. Ele tentava convencer o chefe de que Red jamais partiria para uma missão daquelas sem um plano sólido. O diretor, contudo, continuava agitado. A simples menção da missão
trazia à tona a gravidade dos riscos envolvidos e a falta de outras opções viáveis. Ele reconheceu, ainda que aos gritos, a verdade fundamental. A presença de Red ao lado do rapaz era o único dispositivo de segurança confiável que possuíam. A memória do perigo nos escombros era vívida. Naquele momento crítico, o medo e a dúvida precisavam ser substituídos por uma confiança absoluta na equipe de campo. Enquanto o diretor discursava sobre a necessidade de usar todos os ativos disponíveis, inclusive o jovem problemático, uma xícara de chá invadiu a cena. O gesto delicado interrompeu a atmosfera pesada. Alguém na sala parecia completamente imune ao caos e à gritaria que preenchiam o ambiente. Uma mulher de cabelos rosados sorria com tranquilidade. Sentada confortavelmente, ela exalava uma calma que contrastava absurdamente com o nervosismo dos homens. A mente do comando estratégico estava focada na dupla distante. O destino da operação dependia inteiramente da interação entre o jovem de cabelos negros e seu supervisor. A mulher misteriosa levou a xícara à boca para um gole, mantendo sua postura elegante e desinteressada diante da crise política ao seu redor. No entanto, a elegância durou pouco. O sabor amargo da bebida provocou uma reação imediata de desagrado, quebrando sua máscara de perfeição. Sem qualquer hesitação, ela despejou uma avalanche de cubos de açúcar na xícara. O som dos cubos caindo ecoou, atraindo o olhar incrédulo e irritado do diretor. O abismo parecia encarar quem ousasse olhar para ele. Era um vórtice de escuridão pura que prometia consumir tudo o que tocasse. A história se desdobrava como um ciclo inevitável. Guerras passadas, monstros colossais e o avanço da humanidade eram apenas peças de um quebra-cabeça temporal que se repetia. A mulher de cabelos rosados, no entanto, parecia achar graça na situação. Um sorriso malicioso curvou seus lábios, sugerindo que ela sabia mais do que deixava transparecer. Já o diretor não conseguia esconder seu nervosismo. A tensão era palpável, e o suor frio em seu rosto denunciava o medo de que a situação tivesse saído do controle. Sua atenção se voltou para os documentos espalhados na mesa. Havia um relatório específico que exigia seu foco imediato, detalhando o perfil de alguém crucial para os eventos. A fotografia mostrava o jovem de cabelos negros em seu traje de aventureiro. Aquele rosto, agora gravado em papel, representava a fonte de todas as incertezas recentes da organização. O homem recordou-se de um encontro anterior, onde a frustração transbordou. Ele havia gritado e repreendido o rapaz, tentando impor sua autoridade diante daquela atitude despreocupada. O jovem, por sua vez, reagira com total perplexidade na ocasião. Ele apontara para si mesmo, sem entender por que estava sendo alvo de tamanha fúria e atenção. Longe dali, a realidade era muito mais física e brutal. Os companheiros do protagonista sentiram suas forças serem drenadas instantaneamente, incapazes de se manterem firmes. O observador loiro e a mulher lutavam apenas para respirar. A atmosfera opressiva do local pesava sobre seus corpos, deixando-os exaustos e completamente vulneráveis. Foi então que uma presença sinistra se materializou nas sombras. Os aliados, paralisados pelo choque, viram uma silhueta fantasmagórica surgir logo atrás do jovem de cabelos negros. O protagonista sentiu um calafrio quando algo apontou para seu peito. Ele percebeu, com espanto, que a entidade escura o havia escolhido especificamente como alvo. O ambiente ao redor deles entrou em colapso total. O espaço se distorceu violentamente, transformando a estrutura da cidade em um vórtice caótico de cores e destruição. Uma visão apocalíptica tomou forma diante de seus olhos. Silhuetas gigantescas de monstros e dragões erguiam-se sobre as ruínas, dominando um mundo banhado em vermelho. Sob um sol negro, um exército de pesadelos aguardava. As criaturas, com seus sorrisos macabros e olhos brilhantes, estavam prontas para iniciar o verdadeiro massacre. O jovem de cabelos negros encarou a visão monstruosa, questionando sua própria sanidade. Ele não conseguia distinguir se aquilo era uma lembrança distorcida ou a terrível realidade diante de seus olhos. Uma voz familiar ecoou em sua mente, trazendo à tona um nome esquecido. A imagem de um rosto sorridente surgiu em meio à estática de suas memórias, revelando uma identidade do passado.
De volta ao presente, o protagonista recobrou a compostura na escuridão. Algo luminoso chamou sua atenção, interrompendo seus devaneios e trazendo-o de volta à missão. Sua expressão mudou de tensão para surpresa ao notar a fonte da luz. Uma pequena entidade brilhante surgiu, flutuando inofensivamente em sua direção. Vários espíritos com formas felinas começaram a dançar ao seu redor. As criaturas emitiam um brilho suave, parecendo querer comunicar algo importante ao invés de atacar. Um dos espíritos disparou repentinamente, deixando um rastro luminoso no ar. O jovem compreendeu imediatamente que a criatura estava tentando guiá-lo através daquele vazio. Contudo, um movimento brusco alertou seu companheiro de equipe. O homem reagiu com hostilidade e suspeita, preocupado com os perigos desconhecidos daquele lugar. Ignorando a cautela do grupo, o protagonista gritou suas intenções. Ele decidiu que investigar o guia espiritual era a prioridade, insistindo em verificar a situação antes de qualquer outra ação. Ao seguir o rastro, ele parou bruscamente, com os olhos fixos no horizonte. O que ele viu adiante o deixou momentaneamente sem palavras. Uma estrutura colossal banhada em luz revelou-se na escuridão. O jovem suspirou aliviado, percebendo que finalmente havia encontrado o objetivo de sua busca. O monólito sagrado erguia-se imponente sob um selo em forma de cruz. A energia que emanava do local era palpável, iluminando a caverna com um poder ancestral. Enquanto observava o fenômeno, uma hipótese formou-se em sua mente. Ele começou a suspeitar que cada fragmento daquele poder possuía características únicas e independentes. Determinado a confirmar sua teoria, ele escalou o terreno acidentado para se aproximar. O protagonista precisava ver de perto a fonte daquela energia pulsante. Ele estendeu a mão em direção ao núcleo de poder que girava à sua frente. A energia reagiu à sua aproximação, emitindo um zumbido vibrante e convidativo. O orbe de luz multicolorida girava intensamente, contendo uma força bruta concentrada. Aquele era o fragmento que ele tanto procurava, agora ao alcance de seus dedos. Uma súbita onda de energia envolveu o corpo do jovem de cabelos negros. Ele sentiu o poder fluir intensamente, sem que tivesse feito qualquer movimento para convocá-lo. O protagonista percebeu, alarmado, que sua habilidade de absorção havia se ativado por conta própria mais uma vez. Aquilo não deveria estar acontecendo sem o seu comando. A luz intensa começou a se dissipar, deixando o rapaz atordoado enquanto tentava compreender as consequências daquela ativação involuntária. O rapaz de cabelo verde reagiu com hostilidade imediata ao ver o resultado. O jovem, no entanto, permaneceu de pé entre os escombros, segurando a fonte daquela energia recém-adquirida. Toda a essência luminosa do local havia se condensado, transformando-se em uma pequena esfera giratória e multicolorida na palma de sua mão. Para surpresa de todos, a energia residual manifestou uma pequena criatura espiritual branca que surgiu flutuando logo acima do orbe. O pequeno espírito observou a esfera de poder concentrado em silêncio, pairando curiosamente diante da mão estendida do protagonista. De repente, a criatura abriu a boca, emitindo um som abafado, enquanto se preparava para agir sobre a energia. Sem qualquer aviso, o espírito avançou e mordeu a mão do protagonista, deixando o grupo atônito com a atitude repentina e inexplicável da criatura. O jovem soltou um grito imediato, pego completamente desprevenido pelo ataque da pequena entidade que acabara de surgir. O rapaz de cabelo verde e a mulher de azul assistiram à cena, paralisados por uma mistura de confusão e incredulidade diante do absurdo da situação.